Vamos para a segunda, né? Não sei qual foi a ordem que vocês pegaram, mas essa daqui, o problema das trocas, né? Então, cientista especializado em bioinformática está estudando formas de simular alguns fenômenos que ocorrem dentro de células relacionando o funcionamento de proteínas, né? Geralmente é um blá 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 que não quer dizer muita coisa para a gente resolver a questão, né? Parece muito complicado, não? Só que um problema computacional básico que ele precisa resolver eficientemente é fácil de entender. Existe uma sequência de N cartas indexadas de 1 a N, né? Então está sendo indexado isso aqui de 1 a N. E cada carta, certo? Contém dois números impressos, um de cada lado. Então aqui é uma carta, na parte de cima da carta aparece um número, na parte de baixo aparece o outro. Contém dois números. As cartas são colocadas na mesa na sequência com um dos lados virado para cima. Dados dois inteiros I e J, com I menor que J, a operação troca I e J consiste em virar todas as cartas da posição I até a posição J, inclusive. E aí ele está dizendo o seguinte: a posição I ele vai falar, né? Ele vai passar para você, e a posição J. Quando ele passa aqui o comando troca, ele está dizendo o seguinte: eu quero que você inverta. Então, se ele diz que começa de 1 a N, ele está sendo indexado de 1 a N, ele está diferente lá da forma de indexação de C++ ou do Python, né? Que começa do zero. Então, no Python ele vai de 0 até N-1. E aí, você tem... Aqui é 31, 31 e 1, 2, 12, 45 e 6. Quando se eu fizesse troca de 1 até 3, aqui é 1, 2, 3, né? Eu ia pegar 1, colocar aqui para cima, vou desenhar, ó. Vou desenhar isso aqui, certo? 3, 1, 2, 4, 5. 3, 1, 2, 45. Só ordenar isso aqui. Para ficar menos feio. E 1, 12, 6. 1, 12 e 6. Então, basicamente isso aqui. Se ele fala que aqui, né, o índice é 1, né? Deixa eu botar os índices aqui para ficar mais didático. Aqui é o índice 1, aqui é o índice 2 e aqui é o índice 3. 2 e aqui é o índice 3. Então ele diz que se ele pede para trocar de 2 para 3, o que é que vai acontecer? Ó? Eu pego isso aqui, aqui, pego isso aqui, para cá e faço isso. Então troca de 2 para 3 é isso. Ó. Se fosse troca de 1 para 3, né? Depois de ter trocado uma vez, a configuração vai ficar essa. Trocar de 1 para 3, eu ia fazer isso aqui. Ia fazer isso aqui. E faria isso aqui. Né? Se eu trocasse de 2 para 2, né? É uma troca simples. Né? Ele fala que I é menor ou igual a J, então tem essa situação, trocar de 2 para 2. E aqui é um exemplo que ele faz, né? A operação troca 5 para 11, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Começa no 97, 5. Na verdade, 1, 2, 3, 4, 5. Começa no 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até o 12. Do 8 para o 12, você nota que está invertido. Ó. 97, agora está em cima. 97, 2, 8, 7, 10, 3, 9, 55, vieram tudo aqui para cima. E aí ele diz o seguinte: o problema do cientista é a sequência de cartas deve ser muito grande, pode ser feito muitas operações de troca. Ele precisa saber a sequência dos números que serão virados para cima ao final de todas as operações. Você pode ajudá-lo? E aí o que a gente tem que fazer é trocar, né, a sequência dos números, que pode acontecer várias vezes. Aí ele fala um bocado de coisa aqui da entrada. Ó. A primeira linha da entrada contém dois números, diz que é NT.
indicando respectivamente a quantidade de cartas. O N diz a quantidade de cartas e a quantidade de operações de troca, né? Então N diz a quantidade de cartas e T a quantidade de trocas. Se a gente vier aqui para o código, eu já criei um preparado aqui, ó. Então são 10 cartas e 5 trocas. Então se você contar aqui para cá, dá 10, né? Primeira pilha de carta na parte de cima, na parte de baixo, virada para baixo, tem essa pilha aqui, né? São 2 números. Na verdade é uma carta com a parte de, cada lado tem um número, né? E aqui a quantidade de troca, 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Isso aqui são as trocas, de 1 para 3, de 5 para 10. E aqui a quantidade de cartas, né? São 10 cartas com 5 trocas. A segunda linha contém N inteiros, né? Que são esses valores aqui, ó. A segunda linha contém N inteiros, indicando os números virados para cima. A terceira linha contém N inteiros, indicando os números virados para baixo inicialmente. Virado para cima aqui, virado para baixo aqui. A terceira linha contém as T-linhas seguintes, ou seja, essas T-linhas aqui, no caso são 5, T igual a 5. Cada uma contém 2 itens, o I e J, indicando os limites de operação de troca. Então, ele já definiu, né, a quantidade de elementos que vai ter na sua lista. Ele diz a quantidade de trocas. Depois ele mostra as duas. A parte de cima das cartas tem esses valores, a parte de baixo tem esses valores. E aqui embaixo, né, ele coloca todas as trocas, né, o I e o J de cada uma das trocas. E aí ele diz o seguinte, o que ele quer de saída? Imprima uma linha contendo N inteiro. Isso aqui também eu acho que ele foi falha. Ele poderia ter dito... não, tá certo, né? Eu que acabei esquecendo de ler o resto, ó. Imprima uma linha contendo N inteiros representando os números que estão virados para cima após todas as operações. Ele quer só, né, que seja impresso quem está virado aqui para cima, que seja imprimido depois de fazer todas as trocas. Aí dá umas restrições, né? 10 a 5, 10 a 5, né? 10 a 5, 10 elevado a 5. Cadê a minha calculadora científica? 10 elevado a 5 vai dar, ó, 100 mil, né? Um valor pequeno, né? Factível. O número inteiro ele tem 32 bits, então seria mais ou menos, ou 64 bits, né? 64 elevado, 64, 2 elevado a 64, melhor dizendo, 2 elevado a 64, né? Esse é o valor que a gente consegue dar um long, né? O valor... Se esse aqui é 64 bits, não, na verdade, ó, são 32 bits do inteiro. Ó. 2 elevado a 32, 2 elevado a 32, né? Então esse é o valor máximo, né, que a gente consegue. Então aqui na restrição a gente pode usar aqui um inteiro normal, não vai passar desse limite, né? Esse aqui é o tamanho máximo de elementos que a gente pode botar dentro do inteiro, né? O número máximo que a gente consegue representar. No unsigned ou no unsigned INT, né? Se fosse um long ainda fica maior ainda. E aí o valor dos elementos vetores está entre 0 e 9, inclusive, né? Aqui, ó, o I vai ser maior ou igual a 1, né? O I pode ser igual a J e J ele é menor ou igual a N, né? N é a quantidade de números de troca. Números de cartas, na verdade. Ó. Informações sobre pontuação. Para um conjunto de casos de teste valendo 10 pontos, igual a J para todas as operações. Para o conjunto de casos de teste valendo 20 pontos, é N menor ou igual a 10 a quarta e T maior ou igual a 10 a quarta. Ele dá 2 tipos de pontuação, né? Então ele dá uma pontuação valendo 20 pontos para essas restrições aqui maiores. Aí ele dá 2 exemplos, né? O exemplo que a gente pegou foi da entrada 2, certo? Então tem que fazer o nosso código, ler isso aqui e gerar isso aqui, ó, certo? Então aqui é só questão mesmo da linguagem de programação, né? Não tem muito o que pensar aqui não, né? Você tem que ler, né, a quantidade de linhas. Então vamos ir logo gerando o código aqui, né?
Então, o número de cartas, né? Então, vai ser o inteiro, cartas. A gente inicializa com 0. Eu vou colocar só C para vocês irem. Você não precisa criar nome de variável quando estiver programando para a Olimpíada. Não. Número de cartas é C. T é o número de trocas, né? E a primeira linha é isso que ele recebe, C e T. Na segunda linha, você sabe que são 10 números, você pode... então, você vai precisar criar um vetor, né? Um vector aqui. Né? Você vai criar um vetor para colocar as cartas de cima, né? As cartas de cima, né? E só para deixar mais rápido, a gente reserva um espaço de memória com a quantidade de cartas que a gente vai colocar, né? Que aqui é C. Cima e aqui baixo, né? Isso aqui é o outro vetor, né? Que tem a mesma quantidade de cartas. Baixo. Beleza. Então, na parte de cima, a gente tem que ler esse vetor e colocar dentro. Tem que ler os números e colocar dentro do vetor, né? Então, a gente sabe que tem 10 números. Eu coloco isso daqui para não dar problema de compatibilidade quando está no vector, né? Mas como a gente não está usando o vector dentro do for, então vai ser o seguinte: a gente vai ter que dar o CIN, né? A quantidade de vezes, né? Igual a quantidade de cartas, então i vai ser menor que a quantidade de cartas, mais i. E aí a gente já dá um CIN para a gente criar um V aqui, que é o valor, né? Que ele está lendo agora. Então, ele vai ler o valor, colocar dentro da variável V e depois a gente vai dar um pushback de V. E a gente faz a mesma coisa, né? Eu estou lendo aqui todos os valores e colocando dentro do vetor cima. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui e colocar dentro do vetor baixo, né? Todos os valores, né? Ele vai ler os 10 primeiros números, depois os 10 segundos números, não. Lê isso aqui, lê isso aqui. Como é que a gente faz para imprimir o vetor, né? Então, tem a sobrecarga de operadores. Eu podia criar só um for aqui, certo? Para imprimir isso, né? Mas eu gosto de fazer assim, ó. String sobrecarga de operador. Eu vou sobrecarregar esse operador aqui, né? O menor e menor do CIN. String out recebendo um vetor de inteiro, né? Constante, um vetor de inteiro. Vou chamar aqui de V. E aí eu vou passar por cada elemento e vou imprimir, ó. Então, vou imprimir cada um dos elementos. Agora eu vou usar um size T, né, para não dar problema de casting, né, só warning na verdade. v.size mais i. E aí a gente vai colocar dentro do out, né, da saída padrão, na verdade do OS string, né, que é a saída, o valor do número, né, v de i. Só que aqui, ó, você vê que ele é separado. Aqui tem um separador. No final não pode ter separador. Então a gente tem que colocar uma lógica a mais. Para ele imprimir separador, né, entre um número e outro, né, somente até o penúltimo número, né? Então a gente faz assim, ó. Se i é menor que vsize menos 1, ou seja, se ele está bem aqui, ele imprime, né? Se ele está com os valores menores do que o 37, ele vai colocar dentro da string, né, um espaço. Depois eu retorno aqui ela. Aqui fora. Ó. Então, eu posso simplesmente dar um CIN aqui, ó. E sobrecarga de operador. Esse operador aqui que foi sobrecarregado. E aí eu mando imprimir, ó. Cout. Pronto.
Então, ó, ali a primeira linha. 7, 8, 23, bababá, bababá, certo? Tá tudo dentro do vetor. Aí pronto, depois que a gente faz isso, basta que a gente lê agora, né, cada uma das trocas, né? A gente já leu esse e esse. A gente sabe que são 5 trocas, né? A gente chamou aqui de T. Vamos colocar as variáveis que... cartas, né, e trocas. Ele chamou de NT, mas a gente vai chamar de jeito que tá aí, né? Então, INT vai ser vai de 0, né, até a quantidade de trocas. Então vai ser I menor que T mais I. E aí eu vou trocar aquele valor, né? Na verdade, eu vou chamar aqui de K, né? K, porque é o seguinte, né? A gente vai ter que pegar o valor I e J, né? Pra gente não se confundir. Então, INT I, né? Igual a 0. IJ igual a 0. E aí, vou dar um CI e J. Tô lendo lá aquelas duas linhas. E agora eu vou ter que criar um outro laço, né? Então tá sendo N2, né? Porque eu tô precisando de 2 laços. E aí a gente vai partindo de I, né? Menos 1, né? A gente sabe que, como ele fala lá no começo, a contagem vai começar de 1. E a gente sabe que no vetor, né, no C++ e no Python, você começa do 0, por isso que é I menos 1 até L menor que J, né? E mais L aqui. Depois eu só preciso fazer o swap, né? De cima na posição L. Esse é um comando do próprio da biblioteca lá do C++. L. Vou fazendo swap várias vezes, né? Dentro daquele intervalo que ele me diz. E no final eu imprimo só quem está em cima. Se tiver dado certo, ele vai imprimir aqui aquela sequência, ó, 755, vamos ver se deu certo, ó. 755 1441 1441 6782 2937, pronto. Então com isso a gente resolveu as duas questõezinhas lá da fase de teste, né? Aqui tem tá mais com cara de programação mesmo, né? Assim, os desafios maiores você tinha que saber sobre a carga de operador para fazer mais bonitinho, tinha que saber usar o for, o cin, como é que ele funciona, os vetores, né? Reservar espaço para o vetor, né? São coisas que tem lá naquele curso de programação moderna que você pode ver lá com calma. Tudo isso aqui eu falo lá. Então com isso a gente resolve as duas. Valeu, até a próxima.